Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Queridos, nestas noites que nós teremos 5 domingos, nós vamos tratar a respeito dos 5 pontos do calvinismo. Então, os irmãos, logo vamos saber o que se trata isso, né? Se alguém não souber. E essa é a nossa proposta durante as semanas, né, que se sucederão, porque nós vamos tratar exatamente essas temáticas e durante a semana toda tratarmos a respeito dos aspectos relacionados a estes pontos do calvinismo. De antemão, que não faz parte da introdução, eu quero esclarecer que quando nós falamos de calvinismo, não significa dizer que nós vamos ensinar ou defender algo simplesmente ensinado por João Calvino, mas que o escopo daquilo que nós vamos transmitir aos irmãos e defender, ensinar através das Escrituras Sagradas, são os ensinamentos que fazem parte daquilo que foi sistematizado por João Calvino, mas que pertence única e exclusivamente aos ensinamentos da Palavra de Deus. E para que os irmãos pudessem ter uma ideia do que significa estes ensinamentos para nós batistas, nós que hoje no mundo somos 170 milhões de batistas que existem no mundo, e somos a maior convenção do mundo, são os batistas. Vocês sabiam disso? 17 milhões de membros. Não há nenhuma associação, nenhuma convenção no mundo inteiro que seja maior do que os batistas. 17 milhões de membros pertencem às convenções batistas. Percebe? Irmãos, só que para que nós, como eu digo aos amados, entendamos a importância de se ensinar esses ensinamentos, porque você vai dizer, pastor, em vez de uma pregação, evangelista vai trazer estudos. É exatamente isso. A proposta é trazer estudos a respeito deste tema. Sabe por quê, irmãos? Para nós voltarmos às nossas raízes. E por que eu digo as raízes? Porque está aí a história. Um pouco da herança calvinista que há na história dos batistas. Primeiro, para você ter uma ideia, como nós temos aí, embora 70% dos batistas pós-modernos, ou seja, os batistas da atualidade, sejam arminianos, nossa essência doutrinária é calvinista. E por que isso? Porque a primeira igreja batista em Amsterdã, que foi fundada por John Smith em 1609, na Amsterdã, Holanda, ele era, o que está dizendo, um puritano calvinista. E em 1612, quando morre John Smith, Thomas Hales, ele assume a congregação, e aí ele pega a congregação que estava na Holanda e ele volta para a Inglaterra. E ao voltar para a Inglaterra, ele funda a primeira igreja batista de Stanfield em 1612. Essa é a nossa história batista. Então se pergunta, quando foi fundada a primeira igreja batista? Tem muita gente que fala de Stanfield, que olha só para a Inglaterra. Não, antes John Smith fundou em 1609, quando nasceu os batistas, a primeira igreja batista. É por isso que há grupos religiosos que dizem que os fundadores dos batistas é John Smith. Agora você vai saber por quê. E há muitos outros líderes que vão se levantando após a ida destes homens, pastores, que pastorearam nesta igreja. Outros homens foram se levantando, como Wayne Jacob, e até chegar em Henry Jensen, para descrever toda a história. E Henry Jensen tem uma importância grandiosa quanto à questão da herança calvinista, porque ele junto com outros pastores, ele formulou a Confissão da Fé Batista de 1644. E essa também é conhecida como a Confissão das 7 Igrejas. E todas estas igrejas e toda essa confissão batista que foi formulada em 1644 eram por igrejas, essas 7 igrejas eram calvinistas. Isto em Londres. Esta confissão possui 51 artigos. Você disser, pastor, se eu for na internet eu consigo visualizar? Consegue, você vai conseguir lá ler todos os artigos, tem todas as declarações de fé, todas as confissões, tudo você encontra na internet.
E interessante que eu coloquei esse detalhe que 3 anos antes do que? Da conhecidíssima confissão de fé de Westminster, né? Muito conhecida pelos nossos irmãos presbiterianos, que usam todo o seu sistema doutrinário através da confissão de Westminster. E aí nós temos a confissão de fé dos batistas, extremamente conhecida, de 1689, que possui 32 capítulos, que você também encontra na internet, que foram realizadas por 100 igrejas londrinas, a qual é largamente aceita por todas as igrejas reformadas até o dia de hoje. E seguimos em frente então, para entender, irmãos, que embora a gente questione, né, por que 5 pontos do calvinismo? Então, a primeira coisa que temos que esclarecer é que João Calvino ele não escreveu esses 5 pontos. Aliás, alguns pensam até que Armínio e Calvino ficavam se degladiando, debatendo, né, as questões teológicas. E isso não acontece. Por quê? Porque Calvino ele morre em 1564 e Armínio nasce em 1560. Então Armínio nasce em 1560. Quando Armínio nasceu, aliás, quando Calvino morreu, desculpe, quando Calvino morreu, quantos anos tinha Armínio? 4 anos de idade, né? Quer dizer, como é que eles ficaram se degladiando doutrinariamente? Não existiu isso, é falta de conhecimento histórico. Então Jacob Hermanson, que era o nome dele realmente, tinha apenas 4 anos quando Calvino morreu. E após a morte de Armínio, em 1600, que foi em 1609, tuberculose, aos 49 anos de idade, os seus ex-alunos da igreja e da cidade que Armínio era pastor, que é Lenden, eles, no ano seguinte, em 1610, eles formularam esses 5 artigos chamados da remonstrância, que foi intitulado aí Articuli Arminium Sive Remonstrantia, ou seja, artigos ou demonstrações arminianas. Isso em 1610 eles formularam esses 5 artigos, esses 5 capítulos que defendiam, né, ou pontos que defendiam a tese deixada por Armínio. E aí sim, agora, em resposta desses 5 pontos, aí em 1618, ou seja, 8 anos depois, se reuniu um grupo de 102 teólogos em 154 sessões. E pastor, por que isso é importante? Para que você veja que não foi uma coisa que foi resolvida aqui, uma reuniãozinha aqui e resolver esse tratado. Não foi assim, foi homens de Deus, doutores em teologia, altamente capacitados, doutores em grego, hebraico, exegese, mestres de apologia, e fizeram 154 reuniões para poder estabelecer os 5 pontos do calvinismo. Então nasceu essa síntese dos canônes teológicos quanto à soteriologia, que é o que nós vamos tratar, acerca da doutrina da graça e da predestinação, que é conhecido como tulipe, ou tulipa em português, né? A portuguesada. O que é tulipe, pastor? Então está aí. E aí você vai já saber o que nós vamos tratar em cada domingo, porque cada domingo será um desses. Então hoje à noite é sobre a depravação total, o total depraved. Total depraved, que eu tenho atenção de é assim? Então nós vamos tratar nessa noite esse primeiro ponto, e as noites seguintes os demais aspectos canônicos da doutrina calvinista. Queridos, quando se fala de depravação, qual é a percepção que a maioria das pessoas tem? Da imoralidade, né? Quando vê as pessoas praticando torpeza no mundo, prostituição no mundo, olha esse depravado, não é assim? É o conceito popular. Teologicamente, o que é depravação? Depravação é esse estado de decadência espiritual que a herança pecaminosa, pela herança pecaminosa da raça decaída. O que é isso? Agora rolou minha cabeça. Nós vamos desenrolar, se acalma. Então é um estado. Por que é um estado? Porque pode ser mudado. O que você vai aprender nessa noite é, pastor, eu vou sair daqui aterrorizado. Querido, é um estado. Depravação total é um estado do homem. Se é um estado, você pode mudar essa sua condição. Se você está nesse estado nessa noite, pelo sangue precioso de Cristo e pela fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício vicário, você pode mudar essa condição.
Então, o estado de decadência espiritual em que o homem, é o entendimento de que o homem, ele está totalmente decaído, ele está totalmente inclinado para o pecado. Claro que nós vamos nos aprofundar no entendimento disso. Todos os homens, o sentido de total, por que é colocado total? Todos os homens possuem a natureza pecaminosa. E aí eu convido os amados a abrirem suas Bíblias em Romanos, no capítulo 3, versículos de 10 a 12. Eu gostaria de pedir ao irmão Felipe que fizesse favor para mim, por favor. Nós temos aqui 7 textos, não, 6. Você distribui entre irmãos da plateia, do auditório, que possam ler para nós em voz alta, tá? Quando chegar o texto mencionado, você levanta e lê em voz alta. É o seu desafio nessa noite, tá bom? Romanos 3, 10 a 12, encontraram? Olha só, porque está escrito: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a um se fizeram o quê? Sabe o que essa palavra no grego ela também significa? Incapazes. Não é só inútil, que não consiga realizar, é incapaz de fazer qualquer coisa que agrade a Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Agora veja o versículo 19 e 20. Acompanha comigo, por favor. 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja o que diante de Deus? Culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, segundo as Escrituras, ela foi constituída para que o homem tivesse conhecimento da sua condição pecaminosa. É pela palavra, é pela lei que eu entendo o quanto eu sou vil, pecador e desobediente diante de Deus. É para que eu tenha esse conhecimento que a lei foi dada por Deus. E portanto, irmãos, a Escritura nos declara explicitamente que todos são pecadores, e não há um que não seja, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos estão na condição de desviados da glória de Deus. O que Romanos 3:23 diz? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você pode conferir, é no verso 23 do mesmo capítulo que nós lemos. E o pecado afetou a totalidade das faculdades humanas. Quando Adão desobedeceu a Deus juntamente com Eva, não foi apenas uma parte do homem que foi atingida pelo pecado, mas ele de forma completa, física, emocional, psíquico e espiritualmente. Então a sua totalidade, toda a sua personalidade, a sua mente, seus sentimentos e a sua vontade. O que é isso, pastor? Significa que em todas as faculdades humanas, da personalidade humana, existem traços de pecado. Não é só na condição física, mas tem na condição física, mas tem. Por que nós adoecemos? Por que nós temos dor? Por que nós sofremos na carne, no nosso corpo? Por que as doenças? É fruto do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Então, ou seja, a cada dia nós estamos morrendo. Ou por causa do quê? Por causa do pecado. Até chegamos a um momento que nosso corpo não tem mais estrutura para resistir. E aí nós morremos. Então, queridos, não apenas as faculdades, mas todas as partes foram contaminadas pelo pecado. Tanto o corpo, quanto a alma, quanto o espírito do homem. Os pecadores perdidos, eles podem ter seus talentos, eles podem fazer atos generosos, de benevolência, de bondade, ter virtudes morais,
Quantas pessoas que vocês conhecem que não querem saber nada de Deus, inclusive alguns até são ateus, ou servem a outros deuses, a outras religiões, mas são pessoas que são moralmente corretas, são bons esposos, bons cônjuges, são bons pais, são bons profissionais, trabalham de forma honesta nos seus trabalhos. Alguns até têm uma certa consideração pelos vizinhos, pelo ambiente que ele mora. Isso é totalmente possível. Pessoas que não temam a Deus terem uma vida moralmente correta e também intelectuais. Mas as suas boas ações, elas são incapazes de conduzir o homem à salvação. Ele pode ser generoso, pode ser bondoso, pode ser uma pessoa benevolente, um bom hospitaleiro, um bom pai, um bom filho até, mas se não tem a fé em Jesus Cristo, ele ainda assim estará sem a sua salvação. E aí isso é quem nos diz a palavra de Deus. Efésios 2, 8 e 9 é quando o apóstolo Paulo diz: porque pela graça é que vós sois salvos, mediante a fé, porque o instrumento que Deus deu para salvar o homem foi a fé dele. Já viram aquele versículo que as pessoas usam para oração? Tem um versículo que as pessoas usam para oração, elas usam para o poder de Deus, a capacidade de Deus operar, intervir na vida de alguém. Quando alguém tem uma dificuldade, ele diz: olha, meu irmão, creia, porque a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. As coisas que para o homem é impossível, para Deus é possível, meu querido. Então creia. As pessoas usam isso para a fé, como a oração. Mas quando esse texto está, você vai olhar lá nas Escrituras, Jesus usou essa expressão não foi para questão de oração e intercessão. Jesus usou isso em relação a Jesus estava respondendo ao questionamento que fizeram a ele. Porque o jovem chega a ele e diz assim: mestre, o que faremos para herdar a vida eterna? Os seus discípulos perguntaram: o que faremos para herdar a vida eterna? Está falando de salvação. E aí Jesus responde: há coisas que para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Jesus estava respondendo ao questionamento a respeito da salvação. A salvação não é algo que pertence ao homem, como diz Jonas: do Senhor é a salvação. A salvação pertence a Deus. É Ele quem salva quem Ele quer. Por isso, nós precisamos entender que é a graça de Deus agindo na vida do pecador que o leva até Deus. E isso é mediante a fé. É preciso crer naquilo que você ouve de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus, dos ensinos de Deus. E aí a Escritura diz: isto não vem de nós. Não vem de nós. É o dom de Deus. A salvação não é minha, a salvação é de Deus. É por isso que o autêntico batista calvinista, ele não afirma: o Senhor, quando eu me converti, ele diz assim: quando o Senhor me converteu. Porque ele entende que a operação da conversão, a operação da salvação é obra do poder de Deus na vida dele. E prossigamos em entender um pouco também a respeito da controvérsia que havia entre Agostinho e entre este homem chamado, esse teólogo chamado Pelágio de Bretanha. Isso aconteceu no século IV. É por isso que existem alguns calvinistas, as pessoas dizem assim: você é calvinista, né? Ele diz: não, sou agostiniano. Porque antes de Calvino, muito antes, Agostinho já defendeu o que nós iremos mostrar, estamos mostrando nesta noite aos irmãos. Então, olha só o que Pelágio de Bretanha ensinava. Ele negava a herança do pecado original. Ou seja, o homem não nasce em pecado. Ele negava a corrupção da natureza humana. Não, o homem, ele não está morto nos seus pecados. Ele não é inclinado aos seus pecados. Ele nasce bom. Olha que coisa legal. Ele ensinava: o homem nasce bom. E aí, ao longo da sua vida, é que ele vai se corrompendo. Pelágio ensinava isso. Tá? Não é o ensinamento da palavra de Deus. E ele ensinava a respeito do arbítrio cativo.
O que é isso? Os homens podem, pelo livre-arbítrio, alguns pensam que foi Arminio que criou o livre-arbítrio, Pelágio já falou do livre-arbítrio. Os homens podem, pelo livre-arbítrio ou vontade, resistir ou aceitar a Deus, sem precisar da graça divina. E aí no primeiro concílio, em 431, concílio de Éfeso, esses ensinamentos de Pelágio foram considerados heresia. Foram repugnados pela igreja. E aí alguns estarem perguntando assim, pastor, por que o senhor grifou ali aceitar a Deus? Sabe por quê? Porque o arminianismo pegou, não a primeira parte do resistir, mas pegou a segunda parte do aceitar a Deus. Que traz o ensinamento de querer convencer as pessoas de que elas têm o poder de aceitar Jesus. E isso é pelagianismo. Aceitar a Jesus. É preciso se entender um pouco. Eu sei que nós usamos essas expressões, né? Muitas vezes há muitos nossos pastores batistas que eles usam, você precisa aceitar a Jesus, mas é preciso se entender o que isso representa. Isso está se falando no âmbito natural, no âmbito terreno, de tomar uma decisão humana, terreno. Mas doutrinariamente, teologicamente, precisa se entender que pela palavra de Deus não é o homem que aceita, não é o homem que escolhe, não é o homem quem decide. Isso é algo realizado pelo poder de Deus. É por isso que quando os discípulos pensaram que eles tinham escolhido Jesus, você olha, mestre, nós escolhemos te seguir. E aí Jesus olha para eles e diz assim, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi a vós outros e vos designei para que vades e des frutos, e os vossos frutos permaneçam. Entende? Quer dizer, a concepção natural, terrena nós te escolhemos, mestre. Mas a concepção bíblica, teológica, não, vocês não me escolheram, fui eu quem escolhi vocês. E aí você vai já saber quando é que foi feita essa escolha. Claro que nós ainda vamos falar mais para frente sobre a eleição. É um assunto muito mais complicado. Muitos pastores até temem falar sobre isso, predestinação. Tem pastores, irmãos, deixa eu abrir parênteses aqui. Tem pastores até que dizem, olha, não se deve ensinar isso num culto de domingo à noite para as pessoas. Por que não? Se é a palavra de Deus, se é o conhecimento do Senhor, se é aquilo que Deus deseja que nós conheçamos da parte dele, isso se deve ensinar a tempo e fora de tempo. Prossigamos então a entender a posição bíblica que foi defendida por Calvino, que foi antes dele também defendida por Agostinho de Hipona. Isso no século, estão vendo aí? Século IV depois de Cristo. É muito lá no início, irmãos. Então grande é a maldade do ser humano em todos os propósitos do seu coração. Isso está lá em Gênesis 6 e 5. Seus desígnios íntimos são maus. Gênesis 8 e 21. No Salmo 51, no versículo 5, Davi expressando a respeito do seu pecado que ele havia cometido com Betsabe, ele estava arrependido diante do Senhor, ele se humilha diante de Deus. É por isso que nós perguntamos, pastor, se o adultério, se o homicídio era na lei, era a causa de a pessoa ser apedrejada, por que Davi não morreu? O rei Davi não morreu? Por quê? Por causa do Salmo 51. Porque ele se humilhou diante do Senhor, arrependido dos seus pecados. E aí no versículo 5 é Davi aqui falando, ele diz, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então ele mostra aquela constatação do pecado original e da culpa do homem diante de Deus. Eu nasci em iniquidade e em pecado a minha mãe me gerou. Irmãos, quando nós nascemos pecadores. É isso que é o pecado original. Essa é a condição do homem diante de Deus. Às vezes a pessoa nasce um bebezinho, você olha que coisinha mais linda, um pecadorzinho, perdido diante de Deus. Ele nasce nos seus delitos e pecados mortos. Vejam aí quando Paulo diz, nem no sequer, eu coloquei os amados aí, a palavra grega, engamerhat, que também está no Salmo 14 e no Salmo 53. Vocês sabem
que esses salmos são iguais. Então, versículo de 1 a 3 eles são iguais. É a mesma coisa que está no Salmo 14, é a mesma coisa que está no Salmo 53. E o que fala lá? Exatamente o que Paulo fala em Romanos 3: que todos se extraviaram e alguns se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus, não há um sequer. É isso que Paulo está recitando no Salmo 14, lá em Romanos 3. Prosseguindo, a corrupção humana, aprofundando um pouquinho mais. Aí eu pergunto aos irmãos: será que o homem é bom? Como ensinou Pelágio? Será que o homem é bonzinho? Olha, você é uma pessoa tão boa. Será mesmo? Quem falou que o homem não é bom? Está ali, ó. Mateus 19:17. Sabe quem está falando ali? Jesus Cristo. O jovem rico chega diante de Jesus e diz assim: ô mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha, também perguntando da vida eterna. E ele chama Jesus de bom mestre. E Jesus disse assim: por que tu estás me chamando de bom? Aí Jesus fala isso aí: ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Sabe por quê? Porque aqueles líderes religiosos, aqueles homens religiosos, pensavam assim: eu sou bom, eu sou de Deus, porque eu sou uma pessoa boa. Você chega com as pessoas no meio da sociedade e pergunta assim: você é de Deus? A pessoa diz: sou. Por que você sabe que você é de Deus? Como é que você sabe que você é salvo? Ela diz o quê? Eu sou uma pessoa boa, eu vou para a igreja, eu canto louvores, eu dou meu dízimo nas ofertas, eu pratico atos de generosidade, eu dou um trocadinho para a pessoa que pede para mim dinheiro lá no ônibus, eu ajudo o mendigo. Então eu pratico atos de generosidade. Então, eu sou de Deus. Você não é de Deus pelo fato de você praticar atos bons. Não é isso que transmite salvação a alguém. As boas obras, elas são resultado de alguém que já teve uma vida transformada por Deus. É o contrário, que você pratique boas coisas para que você alcance a salvação. Mas você pratica boas coisas porque você já alcançou a salvação. Deus já transformou através do Espírito Santo a sua vida, lhe tornou uma nova criatura. O que diz a Escritura? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Queridos, o interior do homem, Jesus nos ensina que ele é corrompido pelo pecado. Jesus, censurando os fariseus e os escribas, que eles lavavam, as suas louças, assim como nós lavamos as nossas louças, e se preocupavam ali, em ter limpo os seus utensílios domésticos. Jesus disse: olha, vocês se preocupam tanto em lavar o interior, as louças, que vocês não se preocupam com o vosso interior, em lavar as vossas almas, o ser de vocês. E aí Jesus, censurando ele, no Marcos 7, 21 a 23, Jesus diz: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. E aí Jesus continua até o verso 23, quando ele encerra dizendo: todos os males vêm de dentro. Diz: a maldade, quando você é uma pessoa praticando a maldade, não está no exterior dela. Aquilo ali já é parte peculiar da sua natureza carnal. Ela só está exteriorizando aquilo que ela já é por dentro. A Escritura nos diz que os pecadores amam mais as trevas e as suas obras são mais. João 13,19. Romanos 8:8 diz que eles não têm interesse em agradar a Deus. 1 Coríntios 2:14 diz: não entendem as coisas de Deus. Há pessoas que você tenta pregar o Evangelho, ensinar as coisas do Senhor, elas não entendem. E aqui, quando a Escritura diz de não entender, não é só algo intelectual, também no sentido de não aceitar, não se submeter a esses ensinamentos. Filhos do diabo, cheios de mentira, João 8,44, 1 João 13,10, sem esperança e sem Deus no mundo, Efésios 2,12, presos ao poder do diabo, 2 Timóteo 2,25-26, Efésios 2,2, eles são chamados de filhos da desobediência. João 8,34, escravos do pecado. E Tito 3,3, servindo os deleites e as paixões da carne. O que é isso? A condição das pessoas
que vivem sem temor de Deus. É por isso que as pessoas que não têm a Deus, elas não conseguem se livrar dos seus vícios, porque elas estão escravizadas pelo pecado. E às vezes quando se fala de vício, não entenda apenas a questão do cigarro, da droga, da bebida. Há muitos outros vícios no mundo que desagradam a Deus. A prostituição, a pornografia, o adultério, a infidelidade. Quantos e tantos outros vícios que existem. Há pessoas que são viciadas em furtar, não tem? Em roubar, em mentir. Irmãos, há vício de todo jeito. E quando você diz assim, irmão, eu não consigo me libertar, deixar de fazer isso, então você é escravo. Tá aqui. Você está se tornando escravo. Então, isso é domínio do pecado. O domínio do pecado, que inclusive é universal, domina todos aqueles que não têm a Deus, não temem a Deus. E agora, vamos partir para Jó 15, 14 e 16. É um dos textos que foi repartido entre os irmãos. Alguém pegou esse texto? Quem foi? Opa! Vai ler para nós, irmã Bárbara, então. O que Jó? Olha, escute com muita atenção, pode acompanhar na sua Bíblia. Jó 15, 14 e 16. Olha só que palavra de Jó, quando ele vai nos ensinar que ninguém é justo diante de Deus. Quem é o homem para ser puro? E o que nasce de mulher para ser justificado? Deus não confia nos seus santos, nem o céu é puro aos seus olhos, quanto menos o homem desprezível e corrupto, que bebe a maldade como quem bebe água. O homem desprezível e corrupto, ele é cheio de iniquidade e pecado, como aquela pessoa que bebe água. Olha só o deleite prazeroso do pecado que possui, que tem aquela pessoa que não tem Deus. É isso que ensina as Escrituras. Aqueles que não temem a Deus, meus irmãos, eles têm prazer, eles se deleitam, é algo extremamente satisfatório para eles fazer aquilo que é pecaminoso e permanecer nos seus pecados. Em Isaías 64:6, esse é o texto mais dominado pelos irmãos, diz que as suas obras de justiça são como os trapos da imundícia. O que é o trapo da imundícia, pastor? Será que cabe explicar? Será que cabe explicar? Eram duas coisas que eram chamadas de trapo de imundícia. Naquele tempo não existia, me perdoem as expressões, absolventes. Não existia. Como que as mulheres se protegiam dos seus fluidos menstruais? Em panos. É esses panos que são trapo de imundícia. E o outro trapo de imundícia, pastor? Eram as faixas que eram enroladas das pessoas leprosas. Então, de tempo em tempo se tirava aquelas faixas, porque não existia tratamento, eles ficavam com aqueles ferimentos todos ali, cheios de secreções, pus, toda a sujeira que existia, de infecção, e aí de tempos em tempos era tirada aquela faixa para ser colocada de novo, até chegasse o momento da morte do leproso. Aquela faixa era chamada do trapo da imundícia. Aí a Escritura diz: as vossas obras de justiça são considerados aqueles tipos de panos, sujos, imundos e festos. Então às vezes o homem se acha cheio de justiça própria. E é por isso que Jesus disse: quem é bom? Só existe um que é bom, que é Deus. Todos nós dependemos cabalmente do poder de Deus, da ação de Deus em nossas vidas. É por isso que o pastor Samuel dizia aqui no culto de 31, que você pensar: olha, eu tenho meu diploma, eu tenho meu mestrado, eu tenho meu doutorado, eu sou bem no meu trabalho, eu sou um grande pai, um grande filho, um grande irmão, um grande isso, aquilo. Tudo que você é e que você tem, você depende exclusivamente do poder de Deus e da graça de Deus na sua vida. Porque nós somos em nossas obras de justiça como os trapos da imundícia diante de Deus. E que você não esqueça disso. Irmãos, a Escritura nos diz em Efésios 2:1, em Efésios 2:1, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados.
Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E a questão é: como alguém que está morto em seus delitos e pecados tem poder para escolher algo? Como é que pode um morto escolher alguma coisa? Então, os homens possuem livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? Talvez se fala de livre-arbítrio, mas o que é livre-arbítrio? Então vamos ver o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a capacidade livre de escolher entre resistir e ceder ou ceder ao chamado de Deus da salvação. Então esse é o conceito de livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio. Será mesmo que ele tem? Nós vamos descobrir hoje à noite. Porque o livre-arbítrio, o conceito teológico de livre-arbítrio, é a capacidade livre. Ninguém pode interferir em mim, de aceitar ou de negar, de resistir ou de ceder ao chamado de Deus. Será que o homem tem esse poder? Aí eu pergunto aos irmãos, Adão possuía livre-arbítrio? Porque se Adão não tinha, imagine nós. Ou se ele tinha, há a possibilidade de nós termos, não é assim? Porque Adão estava no estado de perfeição. Se eu descobrir que nem Adão tinha, então imagine nós. Então será que ele tinha? Adão possuía livre escolha? Então teremos, se ele tinha, então teremos que supor que Adão poderia resistir ao pecado. Não é isso? Se ele tinha livre-arbítrio, eu estou dizendo que ele podia tanto ter obedecido a Deus, como desobedecido. Ele poderia ter resistido à tentação, ou como poderia ter caído, que é o que aconteceu. Quando você diz, não, ele tinha, então você está dizendo que ele estava nessas condições, de uma coisa ou outra. E aí, será? Para que você descubra a verdade, eu trouxe 3 versículos que estão distribuídos no auditório. E esses versículos vão nos mostrar, pela palavra de Deus, que a expiação de Cristo, ela foi decretada quando? Quando? Antes da fundação do mundo. O sacrifício de Jesus, o seu ato expiatório, foi decretado antes da fundação do mundo. Onde está isso, pastor? Vamos ler os textos. Quem pegou? João 17, 24. Porque me amaste quando? Antes da fundação do mundo. A glória que tu me destes. A glória que tu me destes. Jesus não estava glorificado, mas ele sabia que seria glorificado. Porque essa glória e o amor de Deus por ele, e em ter o escolhido para realizar o sacrifício vicário que ele realizou, isso não estava acontecendo naquela hora. Deus havia decretado antes da fundação do mundo, ele já sabia disso. Por isso que ele foi amado por Deus antes. Mas para ficar mais claro, vamos prosseguir. Efésios 1 e 4. Cada vez mais claro. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos escolheu. A pessoa pensa assim, não, só antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu nele. Nele quem? Jesus Cristo. Irmãos, a nossa escolha, ela foi baseada nos feitos expiatórios de Cristo. Senão não tem embasamento nenhum. A salvação só tem valor por causa do sacrifício de Jesus. Então, quando ele nos escolheu nele, em Jesus, no ato sacrificial dele. E isso aconteceu quando? Antes da fundação do mundo. Ah, pastor, mas não ficou 100% claro. Não, vamos ver se fica agora. 1 Pedro 1, 19 e 20. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, sangue de Cristo, conhecido por efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Veja o que diz o apóstolo Pedro.
O precioso sangue de Cristo que foi derramado em favor de nós, conhecido certamente antes da fundação do mundo, diz o apóstolo Pedro, mas revelado a nós nos últimos dias, nesses dias, que é exatamente quando Cristo veio, se encarnou, se revelou, se manifestou a glória do Pai, como ele mesmo disse: eu vim mostrar a glória do Pai. Revelei a eles o teu nome, como ele disse em João 17. Queridos, a Escritura é clara em nos mostrar que o sacrifício de Jesus Cristo, o seu ato expiatório, era algo decretado por Deus já desde tempos eternos, antes da fundação de todas as coisas que vieram a existir. Então, logo, Adão não poderia negar a tentação, pois os decretos de Deus quanto à salvação seriam frustrados. Portanto, nem mesmo Adão possuía livre-arbítrio. Porque como é que ele poderia rejeitar se já havia um decreto eterno do sacrifício expiatório de Jesus? Se Adão tivesse dito: não, vou obedecer, não vou cair na tentação, dizer, aquilo que Deus decretou teria sido frustrado na história. É um absurdo quando alguns pregadores se levantam, arminianos, é claro, se levantam e dizem que o Senhor Deus ficou surpreso quando ele pergunta para Adão: Adão, quem te fez saber que tu estás nu? E aí o pregador diz: olha, o Senhor estava surpreso em ver Adão ali decaído, envergonhado, caído em pecado. Irmãos, que Deus é esse? O Deus que nós servimos nas Escrituras é um Deus que é onisciente, é um Deus que é soberano, onipotente, um Deus que tem o controle de toda a história. Foi Ele quem escreveu. Quando nós dizemos que Ele é o autor e o consumador da fé, por que Ele é o autor? Autor é quem escreve a história, autor é quem escreve o livro, autor é quem escreve o que vai escorrer. Ele é o autor porque Ele sabe tudo o que vai acontecer. E aí, para encerrar apenas essa questão aí, não, só volta um pouquinho. A redenção, ela é eterna. Hebreus 9:12. Se ela é eterna, ela não aconteceu lá no Calvário, ela aconteceu lá na eternidade. Porque eterno é o que não tem princípio nem fim. O ato sacrificial de Cristo é o eterno. Até os anjos, os poderes celestiais conheciam aquilo que Ele viria fazer. E aí nós falamos dessa questão de que Deus conhecia e conhece todas as coisas, e sabia daquilo que iria se transcorrer com Adão. Então vem a pergunta, que é o que segue: então Deus é o autor do pecado? Tem muitos que têm medo de responder essa pergunta. E aí eu digo categoricamente: sim, Deus é o autor do pecado. Mas só que tem um detalhe: ser o autor não significa ser o executor dele. Autor, porque ele é quem escreveu, decretou, mas ele não é o executor. Nós temos aqui na igreja um arquiteto, e quando o arquiteto desenha, faz a planta, ele é o arquitetor, desenhou, ele é autor da obra, mas existem os executores. Inclusive aqui na igreja nós temos um arquiteto, Antônio, e temos um engenheiro. Eles trabalham em conjunto, mas o arquiteto desenhou, Deus é o arquiteto da história. Mas eles estabeleceram os engenheiros. Entenderam agora? Só o engenheiro entendeu. O engenheiro, opa, agora poxa, clarinho. O arquiteto desenhou, engenheiro. Com execução aí existem os mestres de obras, os pedreiros, enfim, aí um monte de profissionais, que na minha área eu não vou saber descrever todos, mas é assim que Deus desenvolveu a história. Então sim, Ele é o autor, Ele é o arquiteto, Ele desenhou, Ele estabeleceu cada coisa como iria acontecer. Pastor, onde está isso na Bíblia? Agora veja aí Isaías 46, 9 a 10. Leia comigo, por favor. Tem como projetar esse texto? Gostaria que vocês lessem comigo. Deus está acima, irmãos, de toda a lei. É Ele quem estabeleceu todas as coisas. É Isaías.
Isaías 46, 9 a 10. Fiquem um pouquinho de pé, leia comigo. Cansados? Estou terminando. É encerrando. Mas fiquem de pé para descansar um pouquinho. Vamos ler juntos? Vamos lá? Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio e acontecerei, que desde a antiguidade as coisas que ainda não se sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Amém? Amém. Poder sentar. Segunda parte da prédica. Agora. Irmãos, Deus é o Senhor. As coisas que nós proferimos, nós temos que crer. Todas as coisas desde a antiguidade, as que ainda nem aconteceram, foi Ele quem estabeleceu. Quando você diz assim, não, isso aqui não foi Deus, está dizendo então que Deus está limitado, porque é Ele quem tem o controle de toda a história. E não há nada que aconteça que Deus não saiba o que vai acontecer. Você crê nisso? Esse é o Deus das Escrituras, o onisciente, o onipresente e o onipotente, o eterno e soberano em seus atributos de excelência. Esse é o Deus que nós servimos. Então a maldade humana, ela é autorizada, ela é permitida por Deus, mas a total responsabilidade é de quem? É do homem. Isso aí, ó, Gênesis 4, 7, quando Deus está falando com quem? Caim. Exatamente, com Caim. Caim já estava, isso aqui é antes de ele matar o irmão dele, ele já estava no seu coração cheio de inveja e cheio de ódio do seu irmão. E aí Deus, que conhece, que sonda os corações, eu não sei o que você está pensando aí, eu não sei o que você está sentindo, eu não sei o que você está sofrendo, mas Deus sabe, e é nele que você tem que confiar. E aí Caim, o coração dele já estava cheio de inveja e de ódio, e houve um pensamento de matar o irmão dele. Isso aqui é antes de ele fazer, olha só. Aí olha o que Deus diz para ele. Porque Deus não tira do homem a responsabilidade dele. Não é porque ele é o arquiteto que ele é o executor, não, o executor sobre nós. E é o homem que é o responsável. E é o homem que irá prestar conta diante dele. Mas ele sabe tudo o que nós haveremos de fazer e o que já fizemos. É por isso que um dia todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Essa semana eu estava me perguntando a respeito do juízo. Uma irmã me perguntando, né? Minha esposa estava lá comigo, estava perguntando a respeito do juízo. Isso é por isso que Deus vai, é de um por um. De um por um. Porque Deus sabe tudo o que nós fizemos. Deus sabe tudo o que nós pensamos. Porque tem gente que diz assim, pastor, mas eu pensei, pastor, mas eu não fiz. É pecado. É só você ler 1 Coríntios 4 e 5. Os desígnios do coração também serão julgados por Deus. Então vamos ver. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Todavia, se procederes mal, o pecado jaz. O pecado é eu. Mas cumpre a ti, o desejo dele será contra ti, mas a ti cumpre dominar. A tentação, ela está presente na vida de todos nós. A tentação não é pecado não, tá? Ser tentado, ser provocado, o inimigo quer te induzir ao erro, ao pecado, não é pecado isso. Agora cair nessa armadilha, no laço, é pecado. É isso que é pecado. Ser tentado não é pecado. Então o ministério de Cristo, para encerrarmos, ele é uma evidência dos decretos divinos frente à responsabilidade humana. E aí eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias para Atos, capítulo 2, rapidamente. E nós vamos ler dois textos, Atos 2, 22 a 23, que diz assim: sendo
entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes. Isso é Pedro pregando e falando àqueles que estavam ali reunidos no dia de Pentecostes. Então, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de inimigos. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo: olha, vocês que mataram a Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas isso era a vontade de Deus, era da presciência de Deus. Deus era conhecedor que isso haveria de acontecer. Olha que coisa interessante. Então, de um lado, a presciência de Deus, que conhece todas as coisas, que determinou todas as coisas, e do outro, a responsabilidade. Bom, foi vocês que mataram. Outro texto, para confirmar: Atos 4, 26 a 28. E esse eu peço que vocês fiquem de pé novamente, por favor, para nós lermos. Atos 4, 26 a 28. Novamente aqui, só que aqui não é Pedro não, aqui é a igreja falando, tá? É a igreja primitiva. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Isso aconteceu quando? Terrenamente. Eles se levantaram, as autoridades, aqueles homens lá, Pilatos, Herodes, condenaram o Senhor Jesus, mandaram matá-lo, açoitá-lo. Aconteceu, as autoridades mandaram matá-lo, o ungido do Senhor. Ele está falando de um acontecimento na esfera terrena. Estão percebendo? Agora, a igreja aqui vai continuar falando. Olha só, o que diz aí? 28. 27. Vamos lá? Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual diz Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazer o quê? Tudo que é tua mão, Tua mão e o teu propósito o quê? Predeterminaram. Irmãos, já estava determinado para acontecer. Perceberam? Mas a responsabilidade não foi tirada sobre eles. Vocês mataram o ungido do Senhor, as autoridades se levantaram contra Jesus, vocês açoitaram, feriram e mataram. Mas isso fazia parte das igrejas. Pastor, tem coisa que eu não entendi. Eu tenho quase certeza. Tem muitos pastores que não entendem até hoje. Eu tive quando eu pergunto para eles, eu pergunto alguma coisa sobre predestinação, eles estão pensando na hora que nem ele entende. Então você é natural. Só que para encerrar, isso aí não é a conclusão vem agora. Olha que coisa interessante. Não mostra agora não, peraí. Tu já até tirou, né, irmão? A conclusão vem agora, sabe o que é, irmãos? É uma conclusão que eu gosto de fazer isso aí quando eu estou ensinando sobre calvinismo, que é para confrontar os arminianos. Porque quem vai falar agora são as palavras do próprio Armínio. E que muitas dessas palavras foram deturpadas, sabe por quê? Porque a maioria dos escritos de Armínio não existe em português. Então tem um monte de teólogos americanos, europeus, brasileiros, um monte, que falam um monte de coisas a respeito de Armínio que Armínio nunca falou. Porque não tem na língua deles. Só existe latim. Porque Armínio quando escrevia em latim. Então tem muita literatura dele que não tem traduzido em lugar nenhum. Mas isso que eu vou mostrar hoje à noite foi ele que falou. Olha o que ele vai dizer, o que é livre-arbítrio realmente. Olha só isso. O livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro ou espiritual sem a graça de Deus. A mim não era pelagiana, que ele chamou de graça proveniente, por isso que eu coloquei aí. Esta graça é simples, mas é absolutamente necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. É preciso da graça de Deus. Confesso que a mente de uma pessoa carnal ou natural, ou seja, aquela que ainda não tem a Jesus, é obscura e sombria, que os seus afetos são corruptos e desordenados, que a sua vontade é obstinada e desobediente, que o próprio homem está morto em pecado. Isso está escrito
no livro de Jacob Müller, no volume 2 dos 34, uma enciclopédia dos 34 volumes escritos por mim. A minha era doutor em teologia, é um grande mestre. Irmãos, é muito sério o que eu preguei nesta noite aos irmãos. Há muitas ideias, há muitos paradigmas que terão que ser quebrados, eu sei. Expressões que nós ouvimos hoje na era pós-moderna, mas que não faz parte das nossas raízes culturais. Não faz parte daquilo que a revelação pura das Escrituras realmente nos traz. Eu sei que não é fácil, né? Para muitos irmãos, amigos que estão aqui nessa noite, ouvir um ensinamento com esses conceitos, essas coisas, essas ideias todas aprofundadas. Mas é importante para a sua vida. Se aprofunde, pesquise. Se você quiser salvar esse slide, também pode salvar, me trazer o pendrive que nós salvamos no tempo. Pesquise, vá checar isso lá na internet. Você tem toda a liberdade. Tá bom? Vamos orar? Querido Deus, Pai bondoso, te agradecemos por essa noite, uma noite de aprendizado, de instrução, em que o Senhor, através da Tua Palavra, nos fala, Deus, de conceitos teológicos, que certamente refletem a essência da Tua soberania e da Tua grandeza. Quando nós defendemos essas doutrinas de forma denominacional, o Senhor conhece o nosso coração. Não é porque queremos defender uma ideologia filosófica ou teológica, mas queremos resgatar a essência do pecador, reconhecer o quanto é vil e dependente de Ti. Como o Senhor se agrada de um coração quebrantado, de um coração humilde que reconhece o seu estado de depravação, que ele é totalmente desobediente, totalmente averso à Tua vontade, que ele está debaixo da ira do Senhor, mas que existe salvação através de Jesus Cristo, do seu sacrifício vicário, que os seus pecados podem ser perdoados e purificados através do precioso sangue de Cristo, e que, ó Deus, aquilo que Tu tens preparado para aqueles que são Teus, Tu não fizeste agora, não, e nem vais fazer agora. Tu fizestes antes da fundação do mundo. Que coisa gloriosa, Senhor, sabemos que pertencemos ao Teu reino e que o Senhor fez isso quando sequer fomos formados no ventre da nossa mãe. O Senhor nos amou quando nós nem sequer existimos ainda, na forma estrutural, humana, física. O Senhor já nos concebeu em amor. Por isso que João diz: nós o amamos. Sim, Senhor, nós Te amamos, mas é porque o Senhor nos amou, e esse amor é eterno. Obrigado pelas Tuas verdades, embora profundas, muitas vezes difícil para assimilarmos numa primeira abordagem, mas que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento. Abençoa a Tua igreja, Senhor, todos que estão aqui nesta noite, para que venham Te buscar a cada dia mais, examinar as Tuas Escrituras, como o Senhor Jesus disse: errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. E que nesta noite sejamos instigados pelo Teu Espírito para nos aprofundarmos em conhecer o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e nós humildemente Te pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Podemos assentar.